E aí, pessoal, belezinha? Bom, meu nome é Rafael e eu sou professor do Departamento de Engenharia Mecânica aqui da Universidade de Brasília e eu trabalho com pesquisa em mecânica dos fluidos, mais particularmente com hidrodinâmica de fluidos magnéticos há mais ou menos uns 10 anos, né? E eu pensei em gravar um vídeo no intuito de documentar algumas explicações sobre conceitos fundamentais da minha pesquisa por alguns motivos centrais, assim. O primeiro motivo que me levou a gravar esse vídeo, na verdade, foi a percepção que eu tive de que sempre que um novo aluno iria trabalhar comigo em pesquisa, seja aluno de graduação, mestrado, doutorado, eu sempre gastava muito tempo explicando para cada aluno individualmente, em reuniões na minha sala, conceitos repetidos, né? Então eu sentia que ali existia um retrabalho da minha parte, né? E como eu acho que é importante que a gente saiba administrar o nosso tempo útil de vida, né? Tentando manifestar nesse plano material as nossas potencialidades máximas como ser humano, o tempo é um recurso muito precioso. Então, a fim de economizar um certo tempo de explicação e de retrabalho para cada aluno, eu falei, não, vou gravar um vídeo no qual eu vou colocar alguns conceitos centrais vinculados à minha pesquisa. E aí o cara, quando for começar a fazer pesquisa comigo em fluidos magnéticos, ele vai lá no YouTube, no meu canal e assiste um vídeo e ele vai ter acesso a um material informativo onde ele vai poder acessar vários conceitos que vão ser importantes para a pesquisa dele. Um segundo motivo que me levou também a gravar esse vídeo, na verdade, foi um interesse da minha parte em fazer um trabalho de divulgação científica da minha pesquisa, né? E não por questão egóica, assim, de achar que aquilo que eu faço é mais importante, nada disso, mas eu percebo que a gente está vivenciando, né, nos dias de hoje, um movimento que para mim parece muito louco, assim, de tentativa de retrocesso intelectual, cognitivo, científico, acadêmico, eu não sei, assim, sabe? A gente vê por aí muita coisa louca acontecendo, a gente vê essa galera anti-vacina, essa galera que quer levar criacionismo para as escolas, terraplanista. Eu não sei, assim, eu acho que certas discussões já foram já, né? Há muito tempo a gente já conseguiu fazer algum tipo de progresso científico em algumas dessas questões e esse esforço humano, né, que se empreende para tentar reacender certas discussões antigas, eu acho que ele não é saudável para o psiquismo coletivo da espécie. Então, assim, alguém precisa pelo menos tentar fazer um trabalho, nem que seja de formiguinha, de tentar levar conhecimento científico para as pessoas, assim, sabe? Porque ciência é uma coisa muito legal, uma coisa muito bonita, né? O discurso científico, coletivo, eu acho que é uma grande conquista da nossa espécie. E eu acho que é importante que nós, cientistas, estejamos também atentos ao que acontece fora das universidades para tentar levar um pouco de informação que pode ser lúdica, pode ser legal, pode ser divertida para pessoas que estão fora do meio acadêmico. De repente, tentando despertar algum tipo de interesse aí nessas pessoas, né, que vão ser os cientistas do futuro, né? Porque a ciência, em certo sentido, é esse processo constante de você ser o guardião da chama, né? Que a hora quer se apagar, a hora tá brilhando mais forte, assim. Alguém, eu não sei, assim, tem que advogar pela ciência, né? Então, mesmo que seja um negócio muito pequeno, esse trabalho de divulgação científica, eu sinto que ele é importante. Então, sem mais delongas introdutórias, vamos começar o vídeo de hoje, né? Eu queria falar sobre aquilo que eu trabalho na universidade, que é com fluidos magnéticos. Então, vamos começar aqui definindo, né, isso que a gente está fazendo aqui na universidade, que seriam os fluidos magnéticos. E eu separei uma imagem aqui para a gente começar a falar sobre isso, né? O que seria um fluido magnético? Bom, um fluido magnético é basicamente uma suspensão líquido-sólido, que eu chamo aqui de suspensão magnética, no qual eu tenho um líquido e dentro desse líquido, se eu faço um zoom num pedacinho dele e amplio isso daqui, eu vou ter pequenas partículas de material ferromagnético que são interpretadas como ímãs permanentes, bem pequenininhos mesmo, eu chamo de nanodipolos magnéticos. E esses nanodipolos magnéticos, na verdade, são partículas
geralmente de magnetita, óxido de ferro, algum material ferromagnético, e na superfície dessas partículas eu tenho esses surfactantes. O que seriam surfactantes? Seriam basicamente macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, geralmente de ácido oleico. Aqui eu separei também uma imagem representativa, né, de um detalhe dessas partículas. Então a gente tem aqui partículas da ordem de 10 nanômetros de diâmetro, elas são muito, muito, muito pequenininhas, e essas macromoléculas que ficam na superfície geralmente têm mais ou menos 2 nanômetros de diâmetro, ou seja, coisas muito pequenas, né? O estudo da hidrodinâmica de fluidos magnéticos está dentro da grande área que hoje em dia está na moda, que é a tal da nanotecnologia, né? Então são materiais que quando você olha de longe, você jamais vai conseguir ver a olho nu a sua microestrutura, o que acontece lá dentro. O que você percebe é como esse material contínuo, equivalente, ele vai responder a um estímulo externo. Então, no caso de um fluido magnético, se eu pego esse material, que é basicamente um óleo escuro, né, e não aplico um campo magnético, você vai ter um óleo escuro e pronto, com propriedades de um óleo. Se eu aplico um ímã nesse material, a interação do campo magnético gerado pelo ímã com esses nanodipolos magnéticos que estão lá dentro do material, ela vai gerar uma resposta macroscópica observável a olho nu. E aqui eu separei um vídeo, deixa eu ver se eu consigo achar minha pasta aqui, que eu acho que é esse daqui. Eu fui num museu de ciência em Nova York, né? Fiz uma viagem de turismo e tal. E o cara, quando ele é nerd e doidão ao mesmo tempo, ele vai em loja de guitarra comprar instrumento e vai em museu de ciência brincar com ciência, assim, né? Eu tava no museu de ciência e eu vi lá uma piscina de fluido magnético. Falei, caralho, que da hora esse rolê e tal. Vou chegar lá e vou brincar. E aí esse vídeo, o vídeo que eu mesmo gravei com a minha câmera na época do telefone celular, no qual tenho aqui. Deixa eu ver se ele vai querer reproduzir. Se não reproduzir aqui, eu vou abrir outro programinha. Eu acho que esse programinha aqui tá ruim. Deixa eu abrir com outro aplicativo que eu acho que vai rolar. Massa. Então eu tenho aqui basicamente uma piscina, né, de fluido magnético, e aqui embaixo eu estou aplicando tipo um ímã, de baixo para cima. E aí você percebe, né, como esse líquido escuro, que é o fluido magnético, responde à aplicação de um campo. Nesse caso aqui, eu posso aplicar tanto um campo aqui embaixo, quanto em cima também, né, e posso ficar brincando. Na verdade, isso aqui era um brinquedo, assim, eu estava lá e tal. Tem tipo duas manivelas, você vai girando, numa delas você vai aproximando o ímã de baixo e na outra o ímã de cima. E você brinca com essa forma, né, que o fluido vai adquirir pela interação do campo aplicado com as nanopartículas no interior do fluido, né? Essa forma muito linda, né, desses spikes aqui, na verdade, ela tá, olha que lindo, velho, né? Quando o ímã de cima chega, ele puxa também esse fluido que está ali no meio, e você tem essa junção assim desses spikes aqui de baixo com os spikes de cima associados a esses dois ímãs que vão se aproximando da piscina de fluido magnético e gerando essas formas, né? Só para a gente falar rapidamente sobre esses spikes, porque eu acho que eles são muito interessantes, né? O que seriam esses caras do ponto de vista físico? O que acontece é o seguinte: quando eu aplico um campo magnético, posso já fechar isso daqui. Quando eu aplico um campo magnético num ferrofluido, eu vou ter linhas de indução magnética dentro do material. Essas linhas são invisíveis a olho nu, mas elas estão associadas às propriedades eletromagnéticas da matéria, né? O que a gente sabe já, existe uma lei, deixa eu ver se eu consigo já pular de página aqui, chamada Lei de Gauss do magnetismo, que essa lei eu acho simplesmente fantástica. Ela é uma das 4 equações de Maxwell, que ela fala o seguinte, que se eu pego um ímã aqui, isso aqui seria um ímã, e esse cara vai ter um polo norte e um polo sul, o polo norte vai emanar linhas de campo e o polo sul vai meio que absorver essas linhas de campo. Então eu teria um padrão, que eu tenho um pouco de dificuldade de desenhar, mas vamos relevar, de linhas de indução magnética, teria mais ou menos essa cara aqui. Isso aqui seria a cara das linhas de campo magnético. Uma linha que sobe, uma linha que desce. Esse cara é um campo vetorial, na verdade, então você teria setinhas aqui. E o que essa lei afirma é que a menor unidade magnética que existe
é um dipolo. Ou seja, o pessoal observou, quando começou a brincar com o eletromagnetismo, que se eu pegasse dois ímãs, dependendo de como eu orientasse uma face em relação à outra, eu teria atração ou repulsão. Então, baseado nessa observação experimental, eles concluíram que ímãs permanentes tinham uma natureza dual, ou seja, um polo norte e um polo sul. Você pode pensar no polo vermelho, no polo azul, não importa o nome que você vai dar, o que importa é que é como se dentro desse ímã coexistissem duas características diferentes vinculadas à produção desse campo magnético que perturbava objetos capazes de sentir campo magnético. E aí eles pensaram, bom, se eu tenho um polo norte e um polo sul, e eu quebro esse cara no meio, eu vou separar o polo norte do polo sul. Seria um pensamento razoável, né? Então foram lá e cortaram o ímã no meio e observaram que depois de fazer isso, eu continuava tendo um polo norte e um polo sul. E aí cortaram de novo um polo norte e um polo sul. E aí o que eles concluíram era que fazia parte da natureza magnética da matéria essa inseparabilidade entre polos no ímã. Então, a menor unidade magnética é um dipolo, tem dois polos. É diferente do caso elétrico, no qual eu posso ter uma carga elétrica positiva separada de uma carga elétrica negativa, como acontece num átomo. Você tem o próton, que é positivo, e o elétron, que é negativo. E essas cargas, esses monopolos elétricos, positivos e negativos, eles existem de forma individual na natureza. No caso magnético, isso não é verdade. Então, a lei de Gauss tentou representar isso em linguagem matemática, afirmando o seguinte, que existe um campo B, que é o campo de indução magnética. Eu estou aprendendo aqui ainda, velho, a mexer nessa canetinha, então a minha letra sai meio quinta série, mas enfim, relevem. Que é um campo vetorial, eu uso esse símbolo aqui embaixo, desse tio, para designar um vetor. E esse campo de indução magnética, se eu pego e integro ele, né? A gente usa uma integral dupla de segunda espécie numa superfície gaussiana, isso já é uma simbologia matemática específica, né, desse meio universitário, mas o que esse cara afirma é basicamente o seguinte, que a integral numa superfície fechada, numa casca que circunda uma região do espaço qualquer, que eu chamo de superfície gaussiana, desse fluxo de indução magnética é sempre zero. Ou seja, aquilo que entra de linha de indução vai ter que sair. No fundo, essa equação matemática é uma forma de representação dessa característica geométrica das linhas de indução magnética. Então, se eu pego, por exemplo, aqui uma canetinha vermelha e eu circundo 3 regiões arbitrárias do espaço, A1, aí eu pego a canetinha verde, circundo aqui a região 2 e circundo aqui, sei lá, uma região 3, eu peguei 3 regiões aleatórias assim na minha cabeça para falar o seguinte, na região 1, o que está entrando aqui de fluxo magnético está saindo aqui. Então esse fluxo líquido que entra menos o que sai, se a região vermelha for uma superfície fechada gaussiana, é zero. Se eu pego essa superfície 3 aqui, novamente, o que está entrando aqui está saindo aqui. Então esse fluxo líquido é zero. E se eu pego a canetinha verde, o que está entrando aqui nessa região vai estar saindo por aqui, vai estar saindo por aqui, vai estar saindo por aqui e por aqui. Então, essa equação matemática é uma forma elegante que o Gauss encontrou de afirmar, sem precisar escrever um textão, essa ideia de que a menor unidade magnética que existe é um dipolo, né? Ou seja, o polo norte vai emanar as linhas, o polo sul vai absorver. Seria mais ou menos a maneira geométrica interpretativa de você entender essa lei de Gauss, que é uma das 4 equações de Maxwell. O que essa lei tem a ver com esse vídeo que eu acabei de mostrar? Ela tem tudo a ver, na verdade. Aqueles spikes que se formam, eles são a representação geométrica visual do alinhamento das nanopartículas magnéticas, essas aqui, que estão lá dentro do material, na direção das linhas de indução magnética. Então você está enxergando ali, através dos spikes, esse alinhamento. É claro que esse cara tem uma geometria estruturada coesa, porque existe a tensão superficial do fluido que impede que as partículas saiam do fluido. Então esse balanço de forças magnéticas internas na microestrutura,
com a tensão superficial do fluido, vão levar a esses padrões geométricos lindos, maravilhosos, que são os spikes magnéticos, né? Existe inclusive gente da arte hoje em dia fazendo esculturas com ferrofluido e pegando isso e sincronizando com música, que eu acho uma coisa fantástica, né? A gente chama isso de arte tecnológica, eu acho isso super legal e bonito. Mas enfim, só para introduzir, né, o que é um fluido magnético. Então é esse material, essa suspensão líquido-sólido de pequenas partículas de material ferromagnético imersas no líquido base carreador, geralmente à base de óleo ou de água, com esses surfactantes na superfície. E aí, para que servem os surfactantes? Essa é a primeira pergunta, né? Eles servem para evitar que essas partículas se aglomerem e formem grandes agregados, e virem partículas grandes assim, né? Virem um particulão lá. Por que seria ruim? Porque se a partícula fica muito grande, ela acaba sedimentando e formando um corpo de fundo ali. E aí o seu fluido deixa de ser estável, deixa de ser um fluido magnético. Ele passa a ser tipo um fluido não magnético com um corpo de fundo ali sedimentado de grandes partículas, né? Quais são os mecanismos físicos na microescala de um fluido magnético que vão levar a essa estabilidade da suspensão como um todo? Bom, como as partículas são muito pequenininhas, elas vão estar sujeitas a um negócio chamado movimento browniano. Esse nome, né, ele foi dado em homenagem a um botânico chamado Robert Brown, que, se não me engano, no século XIX ainda, colocou grãos de pólen no microscópio e pôs isso num filmezinho de água, e ele observou que esses grãos ficavam se movimentando ali quando ele observava isso no microscópio, né? E a primeira coisa que ele pensou foi, caralho, essa porra tá viva, velho. Né? Porque era botânico, então era um cara que trabalhava com biologia, vida, né? Estava acostumado a pensar o mundo por uma perspectiva da vida, né? Então ele inferiu que talvez existisse algum tipo de forma primitiva de vida nesse grão de pólen. E aí, para confirmar isso ou não, ele pegou minerais, basicamente pedra, moeu e sintetizou pozinhos bem pequenininhos de pedra, colocou na água, pôs no microscópio e observou a mesma coisa. Falou, tá porra, então não está vivo, né? Porque a pedra, eu sei que não está viva, né? Então o que está levando essas partículas pequenas, suspensas num líquido, a se movimentarem dessa forma? O movimento que esse cara observou, que a gente chama de movimento browniano, ele tem basicamente essa característica aqui, do random walk, né? Isso daqui é uma imagem que eu fiz a partir de simulações computacionais com código que eu mesmo desenvolvi na minha tese de doutorado, que simula esse movimento browniano, né? O que explica esse movimento? Esse cara é explicado pela interação das moléculas do líquido base, porque existe uma agitação térmica molecular, né? Esse meu fluido vai estar a uma certa temperatura. Então vai ter vibração a nível molecular, né? Temperatura é o nome que eu dou a uma medida indireta do grau de flutuação na escala molecular de um material em torno de um ponto ali de referência, né? De acordo com a minha hipótese do contínuo. Então, como esse cara está termicamente ativo, as moléculas do líquido têm certo grau de mobilidade, estão ali agitadas, elas vão o tempo inteiro estar colidindo na superfície das partículas sólidas em suspensão. E essa colisão a todo instante das moléculas do líquido base na superfície das partículas sólidas é o que leva a esse random walk, esse caminho randômico que eu chamo de movimento browniano. E esse é o cara responsável por manter as partículas de material magnético suspensas ali no meu fluido magnético, que a gente chama também de ferrofluido, sem deixar elas sedimentarem. Por que isso é importante? Porque as partículas de ferro, elas são muito mais densas que o líquido base. Então a tendência natural seria delas sedimentarem. Agora, esse movimento ele impede que isso aconteça. Por quê? Porque na escala de tempo na qual a gravidade consegue fazer a partícula sedimentar, sei lá, o próprio raio dela, ela sofreu tantas colisões das moléculas do líquido base que ela não consegue ir para baixo, ela fica lá flutuando. E isso garante essa estabilidade. Agora, como as partículas são já magnetizadas, elas são pequenos ímãs. Você pegar dois ímãs, tacar para cima, tem uma chance muito grande desses caras colarem um no outro.
Então existe uma tendência natural das próprias partículas de formarem agregados. E aí, se você fica formando agregados e as partículas ficam muito grandes, uma hora elas não vão ser mais sensíveis ao movimento browniano e vão sedimentar. Então, para eu garantir a estabilidade microestrutural da suspensão magnética, do meu ferrofluido, do meu fluido magnético, eu preciso garantir que eu não vou ter essa formação de agregados, né, a uma taxa muito alta na ausência de um campo aplicado, porque isso iria levar várias partículas pequenas, sensíveis ao movimento browniano, a formarem agregados, ou seja, se comportariam como partículas maiores, deixariam de ser sensíveis ao movimento browniano e iriam sedimentar. Os surfactantes, eles entram para evitar esse processo de agregação, porque funcionam como nanomolas que vão ali repelir uma partícula em relação a outra na ausência de um campo magnético, garantindo assim uma homogeneidade microestrutural que vai garantir a estabilidade da minha suspensão. Beleza? Então, vários conceitos já na aula de hoje, né? E aí a pergunta, né? Para que serve essa porra, velho? Né? Para que eu vou usar um fluido magnético? Então vamos falar aqui rapidamente, porque eu acho que essa é uma pergunta relevante, sobre aplicações de fluido magnético. Então vamos pôr aqui, aplicações. Eu acho que essa é a pergunta, né, central assim, que o grande público faz em relação a isso, né? Por que vocês gastam tantos anos estudando fluidos magnéticos? Então, só para dar alguns exemplos aqui, eu preparei uma imagenzinha para a gente comentar aqui algumas aplicações. Então, aqui é um slide que eu peguei de uma conferência que eu participei um tempo atrás, né, no qual eu tenho alguns tipos de aplicação para fluidos magnéticos, né? A primeira delas que eu separei aqui é essa parte de você transportar drogas, não como traficante internacional ou mula, mas no sentido médico, né? De você levar medicamentos no interior do corpo humano a certas regiões específicas nas quais existe um problema ali ocorrendo para minimizar efeitos colaterais no corpo da pessoa como um todo. De repente, usando fluidos magnéticos ou cápsulas de fluido magnético biocompatíveis, eu poderia carrear esse material com algum medicamento, alguma droga terapêutica para uma região específica ali para tratar algum tumor, algum problema. Essa é uma das aplicações que o pessoal da medicina vem tentando desenvolver há alguns anos já, né? Não é uma coisa tão nova assim, desde 2001 tem gente trabalhando nisso. Uma outra questão interessante ainda em aplicação médica é essa questão da magnetohipertermia. Eu acho esse problema fascinante assim, e eu tenho trabalhado em cima dele em pesquisa, porque eu acho super rico assim, a física vinculada a esse problema, né? Qual que é esse rolê da magnetohipertermia? Essa questão é o seguinte, para alguns tipos de tumores pequenos geralmente, pouco enraizados assim, eu poderia em tese impregnar a superfície desses tumores com nanopartículas magnéticas biocompatíveis, tacar essas partículas ali e aplicar um campo magnético oscilatório no tempo. Então um campo que fica subindo e descendo. Pegar de repente um osciloscópio, gerar uma onda senoidal, ligar isso num eletroímã, colocar isso próximo daquele tumor ali, já com as partículas. E aí essa aplicação desse campo oscilatório vai fazer com que esses dipolos fiquem vibrando ali e essa vibração vai levar a um aquecimento local daquela região. E aí o que o pessoal percebeu é que as células cancerígenas elas são mais sensíveis a esse incremento de temperatura. Então elas morrem quando eu esquento elas, enquanto as células saudáveis permanecem ali vivas. Então uma técnica que tem se mostrado muito promissora, né, que tem essas imagens de ratinho e tal, que o pessoal faz teste em laboratório com esses ratinhos, eu fico morrendo de dó, tadinho. Enfim, para entender como isso funciona, e essas técnicas têm mostrado que isso pode ser uma questão promissora para pequenos tumores, né? Recentemente eu escrevi um artigo que foi publicado no Physics of Fluids. Eu posso inclusive deixar aqui no link, na descrição do vídeo mesmo, algumas referências mais científicas para quem tivesse interesse, no qual eu e um colega meu aqui da UNB, o professor Francisco Ricardo, junto com um aluno meu de doutorado, a gente fez um modelo baseado em simulações computacionais para tentar
entender como certos parâmetros físicos vinculados a essa interação entre as partículas afetavam o desempenho dessa técnica que eu chamo de magnetohipertermia. A gente consegue, através de cálculos baseados em simulação computacional, um pouquinho de teoria, estimar, por exemplo, essa taxa de aquecimento do tumor em função da frequência do campo que eu aplico, da fração volumétrica de partículas que eu coloco ali no tumor, em função das propriedades das partículas magnéticas, do tamanho delas. Então, esse tipo de estudo computacional, mais teórico, assim, ele tem uma certa importância a partir do momento em que ele ajuda a gente a entender o que está rolando ali dentro e como essas interações na microescala vão produzir um efeito líquido, né, de aquecimento desse tumor, que pode ser muito importante para quem, porventura, vier a aplicar essa técnica para tratar uma pessoa, né, real com um problema desse tipo. Né? A ciência é uma construção coletiva, então, cara, eu sou engenheiro, né, não sou médico, né, mas eu não estou aqui querendo descobrir a cura do câncer, não é esse o meu rolê, é entender essa física que acontece na escala das partículas, que envolve mecânica dos fluidos, eletromagnetismo, para poder dar informações úteis para outras pessoas desenvolverem essa técnica da maneira mais apropriada. Bom, outras aplicações envolvem redução de arrasto para escoamento em tubo, porque quando eu pego um fluido magnético escoando e aplico um campo, eu consigo controlar as propriedades do fluido sem tocar nele. Então eu altero a viscosidade do material, por exemplo, né, de acordo com a direção na qual eu aplico esse campo naquela geometria. Então existe um trabalho do grupo, né, do grupo Vortex aqui da UNB, que trabalha com pesquisa em mecânica dos fluidos há muito tempo já, no qual a gente estudou modelos teóricos para predizer essa redução num fator de atrito para escoamento interno em tubo, que é uma coisa bem de engenharia mesmo, só que num contexto de fluidos magnéticos. Né? A gente publicou esse artigo numa revista de matemática aplicada, se não me engano. A gente poderia também, em tese, usar fluidos magnéticos para fazer separação, óleo e água, né? Quando grandes manchas de petróleo são derramadas no oceano, eu tenho ali um problema de separação, óleo e água. Né? Então, se eu conseguisse pensar em técnicas de magnetizar esse óleo, é claro que isso é muito difícil de ser feito na prática, né? Porque envolve escalas muito grandes quando o contexto é derramamento de óleo no oceano. Mas pelo menos em tese a gente mostra que existe uma possibilidade de separação óleo-água quando esse óleo é magnético também. Então para processo de separação poderia ser interessante. Tem uma outra aplicação que eu venho trabalhando com os alunos meus lá da Unicamp, né, que eu passei 2 anos também como professor da Unicamp e montei um laboratório de fluidos magnéticos lá. E a gente, com o apoio da FAPESP, conseguiu montar uma bancada também experimental para investigar esse problema de convecção magnética, que eu acho super, super rico. Assim, né? Como que funciona isso daqui? Se eu pego, talvez eu tenha um vídeo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, velho. Se eu não achar, eu só explico, também não tem problema, não vou ficar gastando muito tempo aqui. Eu não vou achar, depois eu coloco no link no canal para esses vídeos. Bom, se eu pego uma cavidade retangular, quadrada, e coloco um fluido ali dentro, e eu aqueço uma parede e eu esfrio a outra parede, ou seja, gero uma variação de temperatura entre a parede quente e a parede fria, e entre essas paredes eu coloco ali um fluido, né? O que a gente sabe já é que se esse fluido não for magnético, for um fluido não magnético, convencional, como a água, por exemplo, eu vou ter uma diminuição na massa específica ou densidade na região mais quente e um aumento na massa específica ou na densidade na região mais fria. Ou seja, o fluido quente fica mais leve, o fluido frio fica mais pesado. Como tem gravidade, a gravidade diferencia, né, as forças atuantes em camadas de fluido a diferentes massas específicas. O fluido quente fica leve, ele sobe. O quente fica frio e desce. E eu vou gerar um movimento, né, circular ali dentro, que eu chamo de célula convectiva, que vai basicamente pegar o calor da parede quente e vai levar para a parede fria. E vai ficar fazendo isso. Isso já é muito manjado, existem vários artigos na literatura, tanto experimental, quanto numérica, quanto teórica, vinculados a esse tema, que eu chamo de convecção natural.
ou convecção livre, enfim. Mas o que a gente percebeu, o que a gente aprendeu no caso de fluido magnético é o seguinte: se esse fluido confinado for magnético, além de eu mudar o campo de massa específica, eu mudo o campo de suscetibilidade magnética. E a palavra diz tudo, né? O que é suscetibilidade magnética? É o quão suscetível o meu fluido magnético vai estar a ser magnetizado. Basicamente isso, né? Como que um fluido magnético se magnetiza? Quando eu aplico um campo ali, no fluido magnético, esse campo vai produzir um torque magnético em cima de cada nanopartícula. E esse torque vai querer orientar a nanopartícula na direção do campo, né? Agora, o movimento browniano vai querer desorientar ali, porque esse movimento ele é randômico, ele é aleatório, é não determinístico, né? Então a competição entre esses mecanismos vai levar a um alinhamento em alguma direção que vai estar entre o caso totalmente não alinhado e o caso de saturação, que é quando todo mundo se alinha na direção do campo, né? Essa média do alinhamento dos nanodipolos na direção do campo eu chamo de magnetização. É isso que fornece um caráter magnético ao fluido. É a capacidade que esse material tem de se polarizar na presença de um campo aplicado. A região quente vai estar mais suscetível ao movimento browniano, mais agitação térmica molecular. Esse cara vai tentar não permitir que o campo magnético oriente os dipolos na sua direção. Então a região mais quente fica menos suscetível a se magnetizar. A região fria fica mais suscetível. Então, além de eu gerar nesse fluido confinado, através de um gradiente ou de uma variação espacial de temperatura, uma variação também no campo de massa específica ou densidade, eu também gero o que eu chamo de estratificação, que é um sinônimo para variação espacial, induzida por algum tipo de efeito físico ali, no campo de suscetibilidade magnética. Se eu combino isso com um campo externo aplicado magnético, eu consigo gerar novos modos de movimento desse fluido confinado. Isso é muito legal, porque isso me permitiria, em tese, controlar as taxas de troca de calor entre uma parede quente e uma parede fria. Isso tem um monte de aplicação no desenvolvimento de novos sistemas de resfriamento de componentes, principalmente eletrônicos, né? E vai além ainda. Se eu estou pensando num contexto já espacial, né, no qual eu tenho que levar uma nave para o espaço e lá em cima eu vou ter vários componentes eletrônicos, vários circuitos integrados, vários resistores, né, dissipando energia por efeito Joule, sobreaquecendo, e vou ter que resfriar esses caras, mas lá em cima eu não tenho gravidade, eu não conseguiria gerar esse movimento de convecção natural, porque eu não tenho gravidade. Mas eu poderia substituir a gravidade por um campo magnético. É como se eu estivesse controlando localmente ali uma gravidade equivalente, colocando um fluido magnético no lugar de um fluido não magnético, para ser o cara que vai pegar o calor do quente e mandar para o frio e dissipar esse calor. Então tem uma série de aplicações também, inclusive em transferência de calor. Então só aqui, ó, eu citei a aplicação biomédica, de bombeamento, de separação líquido-sólido e de controle de taxas de troca de calor através da convecção termomagnética. As aplicações para fluidos magnéticos vão muito além. Eu tenho várias aplicações que vão além dessas, né? Mas isso aqui é só para motivar vocês e para fazer com que vocês percebam como a ciência, né, é uma construção coletiva integrada. Né? Eu tenho gente da medicina trabalhando numa área, gente da engenharia em outra, o cara da matemática ali tentando dar algum tipo de técnica mais eficaz para que eu consiga resolver, né, uma nova equação que descreve um fenômeno físico. Né? Então, assim, é uma construção coletiva muito bonita e essa linha de pesquisa, né, hidrodinâmica de fluidos magnéticos, ela é muito multidisciplinar, muito mesmo. Né? Bom, como que eu trabalho com fluidos magnéticos? Né? Então, existem aqui, dentro da minha linha de pesquisa, né, duas áreas, vamos pôr assim, de atuação. Uma delas, uma área mais macro e uma área mais micro. Né? Quais seriam as diferenças entre essa área macro e essa área micro? Na área macro,
eu vou estar mais preocupado com a descrição do comportamento de campos. Campos, que eu vou chamar de campos eulerianos, porque é uma palavra muito bonita, em homenagem ao grande matemático suíço Euler, né, que introduziu esse conceito de campos para estudo de problemas físicos complexos, né? Ou seja, o que seria esse rolê, né, de ter uma descrição macroscópica de um fluido magnético por uma perspectiva de um campo euleriano? Nessa linha macro, eu vou estar preocupado em tentar descrever o comportamento de campos de velocidade, campos de temperatura, campos de magnetização, campos que são contínuos. Então, nessa descrição, eu não vou enxergar mais partícula, eu vou enxergar um fluido contínuo equivalente, ou seja, é como se nessa área de atuação mais macro eu tivesse lançando um olhar para um fluido magnético com uma lente de aumento que não me permitisse enxergar as causas subcontínuas, ou seja, discretas, vinculadas ao comportamento microestrutural do material, que fossem responsáveis por aquela manifestação macroscópica, né, vinculada a uma alteração num campo euleriano de temperatura, de velocidade, de pressão, de vorticidade, magnetização, etc. Nessa linha aqui, eu não enxergo partícula. Então é uma linha que envolve uma modelagem matemática, na qual eu vou resolver basicamente equações diferenciais parciais vinculadas aos princípios físicos fundamentais, princípio da conservação da massa, segunda lei de Newton, o princípio de balanço de quantidade e movimento, primeira lei da termodinâmica, que eu vou usar para ter uma descrição em termos de uma equação diferencial, que eu chamo de equação da energia, que vai me dar como resposta o campo de temperatura do material. Enfim, seria uma linha de pesquisa na qual eu vou pegar equações matemáticas e vou trabalhar profundamente nessas equações, numa modelagem matemática consistente, para tentar ter um sistema de equações acopladas que vai estar representando tanto as equações do eletromagnetismo quanto da hidrodinâmica clássica, numa tentativa de descrever o comportamento bulk médio contínuo dos campos eulerianos de velocidade, pressão, temperatura, magnetização, etc., em cada geometria. Essa é uma linha de pesquisa. Então eu quero, por exemplo, simular um escoamento de um fluido magnético num canal de placas paralelas, no qual eu pego essa parede de baixo, esquenta, essa aqui eu esfrio. Eu quero ver como é que o campo de temperatura aqui dentro vai se comportar se eu aplicar um campo magnético aqui embaixo, como poderia controlar esse campo de temperatura, e aí eu vou atuar na modelagem de problemas específicos, bem como nessa discussão que é quase que filosófica, matemática, física, dos modelos que eu vou ter que usar para poder representar isso. Basicamente seria uma área de atuação. A outra área micro, eu vou atuar de acordo com uma descrição que eu chamo de lagrangiana. Eu nunca sei se é lagrangiana com E ou com I, mas enfim, foda-se. É isso. É em homenagem ao Lagrange, né? Foi um grande matemático francês aí. Na descrição lagrangiana, eu vou estar mais interessado no comportamento das partículas, das nanopartículas, né? E aqui eu vou usar técnicas computacionais, nas quais eu vou tentar descrever o movimento translacional e rotacional de cada nanopartícula, segundo uma descrição individual que olha para cada partículazinha ali e avalia quais são as forças que atuam aqui, quais são os torques, né? E vou resolver essa equação do movimento, que é a segunda lei de Newton, para cada nanopartícula. Eu não uso uma abordagem contínua, eu não uso uma linguagem de campo, eu vou, né, para cada partícula e olho essa partícula como um corpo material, que está imerso numa região que contém fluido e outras partículas, né? Cada partícula magnética aqui vai estar associada a uma interação de longo alcance, na qual eu vou produzir uma força magnética nessa partícula devido à existência dessa daqui.
e essa também vai produzir uma força nessa e por aí vai. Então eu vou ter sistemas de interações de muitos corpos para tentar descrever o comportamento coletivo, microestrutural de um fluido magnético quando eu aplico um campo. Essas duas áreas, micro e macro, se complementam. Por quê? Porque parte das grandezas contínuas, parte das variáveis e propriedades do fluido magnético que eu vou usar para descrever o meu sistema de equações diferenciais parciais, cuja solução vão me dar os campos eulerianos, né, de interesse, ela vem de estatísticas feitas na escala das micropartículas, porque são os efeitos subcontínuos, ou seja, discretos, das interações de partículas que vão levar à definição dessas propriedades de acordo com a hipótese do contínuo. Bom, essas duas coisas são complementares e eu trabalho com as duas, assim, né? Tanto na descrição micro quanto macro dessa linha de pesquisa que eu chamo de hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Eu pretendo fazer outros vídeos, né, falando em maiores detalhes sobre as formulações micro e macro vinculadas à minha linha de pesquisa, porque eu acho que isso vai gerar uma base de vídeos aqui no YouTube, no meu canal, que vai ser muito útil, né, para os meus alunos orientados e para quem mais quiser assistir. Bom, eu acho que já está ficando um pouco denso já o vídeo de hoje, então vou parar por aqui, né, e na próxima aula eu vou tentar continuar essa construção da produção do discurso científico em torno dessa hidrodinâmica de fluidos magnéticos. Pessoal, eu espero que tenham curtido esse vídeo, né? Se acharam interessante, divulguem para quem vocês quiserem divulgar. E eu pretendo lançar mais vídeos desse tipo aqui no canal, tentando levar um pouquinho daquilo que é feito aqui dentro para vocês que estão fora da universidade, né, ou que já estão aqui dentro já, mas que não interagem comigo diretamente em pesquisa, mas teriam interesse em aprender alguma coisa sobre essa linha de pesquisa. E eu vou tentar separar algumas referências de artigos científicos para colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, para quem tiver interesse em ir mais atrás, assim, começar a estudar um pouco mais essa hidrodinâmica. É uma área que eu acho muito, muito, muito bonita, porque ela envolve, né, a junção de duas grandes áreas da física clássica, que até o início dos anos 60, que foi quando o pessoal começou a sintetizar fluidos magnéticos, estavam muito separadas, né? Que era o eletromagnetismo, descrito pelas equações de Maxwell. Eu posso, inclusive, dar uma aula aqui no YouTube sobre as equações de Maxwell, caso alguém ache interessante. Enfim, também estou aberto a sugestões de temas de aulas que vocês gostariam de ver aqui nesse canal, vinculadas àquilo que eu domino e entendo razoavelmente, né? Mas, enfim, as equações de Maxwell começaram a se unir às equações da hidrodinâmica clássica a partir da síntese, né, do primeiro fluido magnético pela NASA nos anos 60. Então é como se a gente tivesse a oportunidade aqui, dentro dessa linha de pesquisa, de estudar ao mesmo tempo, de forma acoplada, duas grandes áreas da física muito bonitas. A hidrodinâmica clássica, Navier-Stokes, Bernoulli, Euler, né, Kelvin Helmholtz, Taylor, essa galera mais de mecânica dos fluidos, com as equações de Maxwell, né? Então, lei de Gauss do magnetismo, lei de Ampère-Maxwell, lei de Faraday, enfim, algumas das leis do eletromagnetismo começam a se acoplar agora a leis da hidrodinâmica clássica. Eu acho isso muito bonito, eu acho que isso tem uma beleza estética que não pode ser negada, né? Enfim, espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo vídeo informativo de divulgação científica aqui nesse canal. Um abraço.